Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu vou ser repetitivo e vou lembrar que este programa é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco, tá? Só que como aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira, então eu convido todos vocês a acessarem o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele vocês poderão ler a revista na íntegra, lá no seu formato online, vai conseguir descobrir qual é o ponto de distribuição mais próximo, ou ainda, se preferirem, entrar em contato com a gente através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou ainda pelo telefone, que é o 3534 9310, e solicitem sua assinatura. Pessoal, a minha entrevistada hoje é assim, bem diferente de tudo que estamos habituados a abordar, tá? Mas é um tema super em moda e ao mesmo tempo polêmico. Enfim, eu vou entrevistar a Ana Carla Sampaio. Ela trabalha no segmento de tatuagens há 16 anos. Foi considerada a mulher mais tatuada do Brasil nos anos de 2003 e 2010. E segundo o livro brasileiro dos recordes do Ranking Brasil, tá? E ela veio nos falar exatamente dicas, na verdade, né? Então, o que eu tenho que saber ou conhecer no momento em que eu for fazer minha tatuagem, né? Se eu, mesmo fazendo tatuagem, eu tenho que me preocupar com a questão estética também, com a saúde do meu corpo, enfim. Então, vou entrevistá-la, lembrando que esse meu bate-papo poderá ser revisto, né, lido na sessão Dicas deste mês, tá? Carla, seja muito bem-vinda. Você tá bem? Obrigada, tudo bem. Então tá bom. Eu tão branquinha perto de você, o máximo que eu pude fazer para competir aí foi escolher uma roupa ficou meio bacana. Estampada. Ficou bacana. Não é? Porque tá aí uma coisa que eu não conheço nada. Nada? Nada. Então vai conhecer agora. O máximo que eu conheço de tatuagem é ver no corpo dos outros, né? Então, como eu não conheço nada, vamos voltar um pouco no tempo, né? Você saberia explicar pra gente a origem da tatuagem? Como que começou isso? Aonde? Olha, a febre mesmo começou mais ou menos em 1860. Já era febre lá? Já. Uau! Na verdade, assim, foi um capitão James Cook, ele era inglês e ele fazia viagens descobrindo terras, né? E aí ele desembarcou na Polinésia. Ok. E lá ele descobriu a tribo dos Maores, eu não sei se você já ouviu falar, que eram os que eles tatuavam o rosto. Hoje em dia a cabeça deles é comercializada e vale muito dinheiro. É uma tribo, né, que eles se tatuavam por status. Então, conforme, por exemplo, um adolescente ia virar um guerreiro, ele tatuava certa parte do corpo, né? Desenhos tribais. Entendi. E aí, conforme ele ia ficando mais velho, sendo mais experiente, tendo um cargo maior na tribo, ele tatuava o rosto, quando eles partiam para a guerra. Foi aí que ele conheceu a tatuagem e começou a levar isso para a Inglaterra. Ok. Depois de... Isso foi mais ou menos em 1860. Quando foi em 1890... um inventor chamado Samuel Rayleigh, ele inventou a máquina elétrica de fazer a tatuagem. Ele pegou um protótipo do Thomas Edison e fez a máquina de tatuagem elétrica. E aí começou, aí, né? Isso, assim, como foi um capitão que descobriu, começou a febre nos portos, que é aquela coisa de marinheiro. Mas foi em 1860, 1870 que começou mesmo a tatuagem, porque eles já descobriram múmias tatuadas de 4.000 antes de Cristo. Uau! Então o negócio é muito... Foi descoberto há uns 2 anos atrás, descobriram um corpo, acho que foi na Antártida, que eles acham que era o Homem das Neves, ele tinha tatuagem. Olha, que incrível! É bem antigo, né? Mais antigo do que a gente pode imaginar. Mas a febre mesmo começou em 1860. Ok, então explica pra gente como é feita uma tatuagem.
Bom, a tatuagem é feita com uma máquina elétrica, né? Ligado a uma fonte de alimentação. E nela é colocado um bico com as agulhas. Fica tipo uma caneta. E ela é introduzida na pele. Aí o tatuador regula a voltagem de acordo com o desenho que ele vai fazer, né? Ah, é? É. Aí a voltagem, Desenho, por exemplo, você vai fazer... A voltagem é o quê? Ela determina a quantidade de agulha? de vezes que entra na pele. Ah. Quando é um desenho em lugar bem delicado, por exemplo, vai fazer no punho, vai fazer no seio, que é uma pele fininha, a rotação é mais lenta. Ok. Por exemplo, vou fazer aqui no braço, pintar desse jeito, aí é mais alto porque o preenchimento é muito grande. Entendi. Interessante. E pode ser feito em qualquer parte do corpo? É, tem gente que tatua todos os lugares, né? Literalmente todos os lugares. É. Tem tatuagem para todos os gostos, né? Mas assim, os tatuadores, a maioria não gostam ou não tatuam dedos, porque olha, como que é falhado a tatuagem. Tá. Em homem não é tanto, porque homem não lava louça, né? Entendi, não lava roupa ali. entendi. Mas falha muito, porque os dedos a gente troca a pele. É que nem mão e pé. Tem tatuador que não tatua pé. Porque não fica assim, nítido. Conforme o tempo que a gente usa muito sapato, a gente troca de pele. Entendi. E a gente não percebe. Então ela fica opaca, né? Tem tatuador que... Tem gente que gosta de tatuar a orelha, não sei se você já viu. Cartilagem, porque o traço expande, com o tempo fica feio. Que nem no dedo. Com o tempo o traço vai expandindo e não fica tão nítido como na pele aqui das outras partes. Mas aí, isso não é uma coisa opcional de quem faz a... É, de quem da faz, pessoa, é opcional. Eu quero aqui. É. Porque eu acho que não é uma decisão que cabe ao tatuador. Não, eu Não. sou tatuador, Eu vou mas... te falar assim. Por exemplo, o meu marido, ele é tatuador. Ele fala, eu não tatuo o dedo. Ah, mas eu quero. Eu não faço. Por quê? Porque a gente sabe que vai ficar feio. Entendi. Tem tatuador que não liga, sabe que vai desgastar. Agora a moda é tatuar aqui. Sabe aqui, essa parte, aqui assim, No do dedo? perfil aqui do dedo? É. Não, E perfil aqui não, assim, vou te lateral. falar que dura 30 dias. Porque aqui a pele é fina e tem um desgaste muito grande. Normalmente a parte de cima fica, de baixo não. Porque você toca, você vê que a pele é diferente. Sim, sim. A gente não faz. Porque Mas isso aí a não- gente vai, a gente explica para a Compromete pessoa. até as digitais, não compromete? Ou não? Não compromete. Tá? Não. Isso não tem, porque é bem superficial, não é tão profundo. Só que assim, a gente gosta de um bom trabalho. Tá. Então a gente, olha, a gente não faz por isso. E a maioria das pessoas entendem. Ah, então vou tatuar em um outro lugar, então, desse desenho que eu queria. Tem que Interessante. instruir, porque assim, às vezes a pessoa faz e se arrepende. Uhum. Ai, não devia ter feito. Uhum. Porque fica realmente mão. No pé até dura um pouquinho mais, mas mão é complicado. Perfeito. Bom, Ana, eu vou te interromper porque o nosso primeiro bloco já foi, tá? Pessoal, não saiam daí porque a gente vai voltar com mais orientações e comentários curiosos sobre tatuagem. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando que o nosso bate-papo hoje são dicas sobre tatuagens, tá? A minha entrevistada é a Ana. Já fiquei surpresa aqui com algumas revelações, né? E voltando para o meu roteiro, uma das perguntas que eu fiz foi se podia fazer em qualquer lugar. Você disse que qualquer lugar, há gosto para tudo, coisa e tal, né? Enfim, já que pode, qualquer idade pode fazer? Qualquer idade. Não. Menor de idade não pode. Tá, então Dos 18 para cima, qualquer idade. qualquer um Pode. em idade de maioridade, né? Pode Acima de fazer. 18 anos, qualquer sexo e pode fazer aonde quiser. Onde quiser, Por é. conta e risco da pessoa, né? Me fala uma coisa, esse indivíduo que optou por fazer a sua tatuagem, né? O que ele tem que levar em consideração? Bom, né? Quando ele decide, ele tem que primeiro decidir o lugar, o profissional, dá essa... a primeira coisa é decidir o que ele quer tatuar. Decidiu lá, quero fazer tal desenho. O tatuador, eu indico assim, normalmente, sempre por indicação.
Tá. tá? Porque tem muita Então, gente... o melhor tatuador vai o indicado. Porque você sempre tem um amigo que tem uma tatuagem. E se você acha bacana a tatuagem, onde você fez? Você vai no estúdio, visita, tira as dúvidas. Não acredite muito em Facebook, porque normalmente hoje as pessoas vão, vou lá no Facebook. Tem muito tatuador que pega a tatuagem da internet e coloca no álbum dele do Facebook. Entendi. Por isso que eu falo, confia sempre em quê? Você tem que ver os trabalhos do tatuador. Vai na loja dele, olha as fotos. Sempre vai ter um amigo que já tem uma tatuagem, você curte, vai lá e olha. Chegou na loja de tatuagem, o que tem que observar antes de fazer a tatuagem? O material tem que ser descartável. Tá. Que é tá? isso Eu trouxe aí que você aqui para trouxe, ver. Né? Então, isso aqui tem as agulhas aqui dentro e o bico é descartável. Tem tatuador que não trabalha com esse descartável. Ele é de aço, então eles fazem o quê? Eles limpam, coloca numa lavadora de ultrassom para tirar as tintas, coloca numa embalagem e coloca na autoclave para esterilizar. Ok. Tem sempre que estar dentro da embalagem e o tatuador tem que tirar na sua frente. Tá? Porque às vezes você entra na sala, já está tudo montado, como que você vai saber que é descartável? Isso no caso da descartável, né? Esse daqui é o que a gente usa e joga fora. A outra é complicado, que nem a embalagem que ele usa, que tipo de embalagem é, Ana? Né? Então, esse daqui ele é 100% descartável. Sem querer falar mal dos outros, mas preferir quem trabalha com material descartável. Isso, porque assim, você tem que limpar muito bem o bico, porque você está vendo que aqui é pequenininho, você tem que limpar muito bem, você tem que desmontar, lavar ele todo, colocar numa incubadora de ultrassom, que ela faz a lavagem, tirou dali e coloca na autoclave. Tá? Eu já prefiro esse daqui porque é mais prático. Você compra, usa, joga fora. Tá? As tintas também. A tinta vem em embalagens assim. Tá. A gente usa padoques pequenininhos, umas tampinhas pequenininhas, pinga ali gotas, tá? Usou, joga fora, tá? E as tintas também, elas têm registro na Anvisa. Quando a gente tira esse lacre aqui, a gente anota aqui o dia que a gente abriu para ter o controle, para não ficar tem prazo de validade. Tem prazo de validade de aberto, tá? Então tem sempre que prestar muita atenção nisso. Entendi. Então, assim, reforçando, né? Como escolher o bom tatuador, preferencialmente os indicados. Tem que pesquisar bastante, né? Não custa, né? Pro resto da vida. Exatamente. Quem não conhece ninguém que já tenha tatuagem, então prestar atenção nessa questão de tem que ir no estúdio, observe ele trabalhando. Sim, Não sei se é possível esse tipo de coisa. Tem estúdios que são abertos, isso. Até tem parede de vidro, você pode ver, né? Tem o álbum com fotos do artista para você olhar. Tem sempre que conversar muito, porque tatuagem é para o resto da vida. E hoje em dia os jovens, eles querem para ontem. Chega, eu quero tatuar agora. E eles não pensam amanhã. Então, é isso que tem muito arrependimento. A maioria do que a gente faz hoje no estúdio, a metade é reforma de coisa não feita. Por quê? Porque faz correndo. Vai naquele que é baratinho. Porque assim, para você manter um estúdio, você tem um valor X que você gasta. Então, tudo isso vira no valor da tatuagem. Aí, naquele que é baratinho, sai torto, fica mal feito. Por quê? Vai muito na ansiedade. As declarações de amores também, eu acho temerário. Isso é uma coisa que nós também não fazemos. Não faz? A gente não faz nome de marido, de namorado. Times de futebol também não tatuamos. Por quê? Porque assim, hoje em dia a gente vê a violência nos estádios. Tá. Aí você vai... Faz sentido. O cara faz um símbolo enorme. Já pensou? Aí o meu marido, ele é um tatuador assim, ele pensa muito no amanhã. Ele fala, imagina eu ver o cara ali apanhando ou sendo morto por causa da tatuagem. Ou você está na praia com a sua namorada, você está lá com um símbolo enorme do time, arruma confusão à toa. Então a gente evita muito. Entendi. E os nomes, né? Que aí o pessoal já sabe o porquê. Se arrepende. Bom, existe assim tatuagens mais pedidas? Quais são as mais comuns? Sempre tem a da moda, né? Tá. Hoje está a âncora, porque o Neymar tatuou uma âncora na mão. Então, a âncora está em alta. Mas eu acho que, assim, hoje, mais as tatuagens pequenininhas.
Porque muitas atrizes têm, mulheres são a maioria para serem tatuadas. Ah, é? O público feminino é bem maior do que o masculino. Você está brincando? É. E acho que a gente não percebe tanto exatamente porque a escolha deve ser de imagens pequenas, delicadas, então o cabelo esconde. E às vezes, primeira tatuagem, tem medo, vou fazer uma coisinha pequenininha. E aí acaba fazendo. Mas é bem, mulherada manda bem na tatuagem. É bem legal. Curioso. A maioria delas se tatuam muito. E assim, fez a primeira pequenininha, a segunda já é grande. Já manda uma isso é natural? fênix nas costas inteiras, um filtro dos sonhos. A maioria gosta, faz a primeira pequenininha para ver como que é a dor, porque não sabe como é, né? E aí a mulher nesse aspecto dor, ela é muito mais resistente do que os homens, muito né? mais. Talvez por isso que elas A mulher da pequena aguenta, já né? parte logo. A mulher pra parece que já nasceu para sofrer, então tatuagem a mais ou a menos. É só um detalhe, né? Detalhe. Bom, Ana, eu vou te interromper novamente, porque já foi o segundo bloco, tá? Pessoal, não saiam daí, voltaremos com mais dicas sobre tatuagens. Olá, pessoal, estamos de volta. O bate-papo hoje é sobre tatuagens, dicas, conselhos, recomendações. E quem está nos dando essa dica é a Ana. Então, antes que eu me empolgue muito, eu vou reforçar o fato dela ter sido consagrada aí, campeã, uma das mulheres mais tatuadas do Brasil. Então, quebrando o nosso protocolo, fala um pouquinho sobre esses dois momentos, porque em duas circunstâncias você foi considerada a mulher mais tatuada do Brasil, foi, né? Assim, eu entrei para o livro dos recordes em 2003 e fiquei até 2010. Uau! Então, 7 Foram anos. 7 anos direto. Então, quem fez a minha ficha técnica não é 2003 e a 2010. Isso, e foi muito bacana porque foi num momento em que a tatuagem estava saindo da marginalidade e entrando para a televisão. Ok. Né? Então aí começou a aparecer muitos atores tatuados, reality shows. E aí eu fui fazer uma sessão de fotos para uma revista. E aí o editor falou assim, você já procurou o livro dos recordes? Porque eu acho que não tem uma mulher tão tatuada como você. Aí eu, nunca quis saber, né? Aí ele falou assim, procura que eu acho que você consegue esse recorde. Aí eu mandei assim, mas sem muita esperança, sem perspectiva. E aí eles me ligaram e aí eu recebi o certificado. Olha que legal. O bacana foi que eu comecei em muitos programas de televisão para mostrar que a tatuagem não era coisa de marginal. Tá. Né? Que era, na época era muito vista. E eu tinha uma filha, pequenininha, iam emissoras filmar como era o meu dia a dia, que era normal como de qualquer outra mãe. Então isso ajudou a desmistificar esse preconceito. Tá. Então assim, né, quando eu vou em feiras de tatuagem, um monte de meninas vêm me abordar, fala que eu sou a diva tatuada, porque assim, eu tenho a honra de ter sido inspiração para várias delas. Para quê? Seja você mesmo. Tá. Né? Então, a sociedade impõe, porque tem tatuagem não presta. Uhum. Né? Então, hoje em dia mudou muito. Tem um pouquinho, né? Mas certas profissões eu acho que até tem que ter mesmo. Mas o preconceito eu acho que já foi quebrado. Eu não sei, eu sou covarde, eu não tenho coragem. Mas o fato de eu não ter coragem não quer dizer que eu seja contra a tatuagem, né? Você citou que tem profissões que tudo bem ter o preconceito. Não, por exemplo, mas o que a tatuagem Não, interfere na conduta do profissional? Tem profissões que a gente até entende. Por exemplo, lá, um juiz. Ele não vai fechar, né? A gente aconselha sempre assim, por exemplo, tem gente que vai fazer tatuagem com a gente. Muitos policiais militares. Tá. Olha, eu quero fazer, mas ele primeiro faz a prova, depois que ele entrou para a polícia, eles fazem. Entendi. Porque isso prejudica. Entendi. Para você entrar na profissão que você quer. Depois que você entrou, que tá lá dentro, você pode tudo. Eles podem tatuar, só não pode aparecer na farda, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, tem que sempre que pensar no amanhã.
entendeu? Você fez eu me lembrar de um sobrinho. Eu tenho 7 e um deles, todos trabalharam no Bradesco, na Cidade de Deus. E um deles, em especial, ele tem o lado B dele, ele é metaleiro, coisa e tal. E era como se fosse dupla personalidade. Então, de segunda a sexta, ele era o protótipo do bancário, barbinha feita, coisa e tal. Sexta-feira, 6:01, o cara já era outro, né? Ele tem umas tatuagens no corpo que você não acredita. Ele usava piercing no mamilo, piercing na língua, sabe? Você fala, gente, como pode um cara... Lógico que ele acabou se desligando do Bradesco, porque o perfil dele não combina. Mas o período que foram mais de 5 anos, foi um período grande ele escondendo esse lado dele, tem né? muitas profissões. Tem juiz que é tatuado. Tem juiz que é fechado de tatuagem, só que ele coloca o terno dele, ele não vai fazer aparente. Porque isso vai prejudicá-lo. Sim. Porque, infelizmente, ainda existe esse protocolo. Mas é bobagem, né? Porque é bobagem, não é a agulha que vai mudar a sua índole e por aí vai. Eu acho que chega lá, evoluiu muito a tatuagem, muito. Muita coisa mesmo. Então tá, já que evoluiu muito e que a coisa tá bombando, me fala uma coisa. Quais cuidados eu tenho que tomar quando eu decidi fazer a tatuagem? Porque tem o antes, tem o durante e tem o pós, né? Fala sobre esses 3 momentos. Não, antes, assim, cuidado específico com a pele, você diz? Antes não tem. Não tem. Tá? Então o maior cuidado você vai lá fazer a tatuagem, a gente aconselha a não ir chapado, que a pessoa já quer, eu vou tomar uma para dar uma coragem. Não é bacana, porque se você toma bebida alcoólica, aumenta a sua circulação sanguínea. Aí sangra muito. Aí sangra. Então a gente não aconselha e o álcool não tira dor nenhuma. Depois que faz a tatuagem, aí tem os cuidados. Tem que passar uma pomada cicatrizante 3 vezes ao dia, né? Não pode arrancar a casca. E quanto tempo esse processo da cicatrização? Tatuagens pequenas, dá mais ou menos uns 5 dias, tá? Agora quem vai fazer tatuagem grande, por exemplo, tem gente que faz isso aqui de uma vez só. Aí dá mais ou menos uns 10 dias para cicatrizar. Mas também quantas horas de trabalho uma tatuagem dessa numa tacada só? Essa daqui, olha, um trabalho assim dá umas 6 a 8 horas. E tem gente que faz rindo. Faz rindo? A vontade é tanta. Você tá brincando. Mas a dor não é intensa, não. Bom, você tem mais alguma coisa sobre a questão do mito para falar pra gente? Ou será que você já... Não tenho. Tatuagem é isso, sabe? Eu acho que se você tem vontade, você tem que fazer. Hoje em dia a gente tem muitos clientes com mais de 60. Muitos. Semana passada nós fizemos um evento em Moema. Nós fomos tatuar lá, tatuamos a semana toda. Teve muitas senhoras que morriam de vontade de fazer e nunca teve coragem, por quê? A criação foi outra. Sim. A família tem uma outra visão. Teve uma lá que ela falou assim, eu vou aproveitar que meu marido morreu e vou fazer porque eu sempre tive vontade e ele odiava. Então agora ele já morreu mesmo, eu posso. E fez, sabe? Então assim, eu acho que sabendo o lugar, né? Tem muitos jovens que querem, eu quero fazer na mão. A gente orienta, olha, você tem que pensar no seu amanhã. Infelizmente tem lugares que não vão pegar um profissional tatuado aparente. Então a gente sempre indica isso, né? Mas eu acho que daqui para frente esse preconceito vai caindo cada vez mais, desde que as pessoas mostrem que isso não vai influenciar nas escolhas ou no caráter dela. Agora, já que você está falando de preconceito, existe alguma tatuagem que ela é mais pesada? Ela atrai mais atitude de preconceito? Não, eu acho que não. Não, isso vai muito do indivíduo. É que assim, hoje tem mas assim, os policiais, né? Eu converso muito com policiais assim e pergunto, porque às vezes a pessoa, tal coisa é de criminoso, tal desenho. Então eles falam, hoje em dia eles têm cursos para saber diferenciar uma tatuagem artística de uma tatuagem
que é feita com segundas intenções Entendi. da criminalidade. Entendi. Entendeu? De Porque um integrante de uma facção lá. coisa e isso, tal. isso. Então, assim, eles sabem quando é e quando não é. Eles têm tudo catalogado, né? Então, não tem uma mais pesada ou não. Que tem gente que gosta de fazer coisas obscuras, né? Caveira, demônio, mas aí vai de cada um. É do gosto da pessoa. Eu gosto de fazer coisas que me tragam coisas boas, Tá. né? Tirando a âncora, o que mais está em alta? Filtro dos sonhos. Filtro dos Filtro sonhos. dos sonhos tá bastante. Mas o filtro dos sonhos não tem que ficar pendurado. É, mas tem muita gente que tatua ele. Mas só por tatuar, porque ele não vai filtrar o sonho, Hoje em né? dia tem muita gente que procura muito assim, eu quero fazer uma borboleta, o que significa? Então as pessoas estão indo mais pro significado, Tá. porque as pessoas querem tatuar uma coisa que te traga algo. coisas boas, né? Hoje em dia eu acho que tem uma preocupação maior, principalmente de mulher. Sabe que a gente, mulher, a gente sempre quer aqueles detalhes, mas tem bastante preocupação, assim, as pessoas estão mais conscientes, eu acho. Entendi. Bom, Ana, infelizmente, eu tenho que encerrar. Que Então, pena. assim, é uma pena mesmo, porque é muito interessante. Uma coisa vai puxando a outra, enfim. Você tem algum conselho, assim, que você acha fundamental e que aqui no nosso bate-papo não foi citado? Se você se lembrar, né? Por favor, passe aí para Eu os acho nossos... que o conselho maior mesmo é de você pesquisar. Não faça tatuagem com pressa, Tá. tá? A tatuagem vai ficar ali para o resto da vida, então não custa você pesquisar um pouquinho. Foi o que eu falei, de olhar os trabalhos. Não faz nome de namorado, gente, porque namoro, infelizmente, não é eterno. Nem casamento. Nem casamento, nem né? casamento. E eu acho que é isso, é pesquisar e ficar de olho na sua saúde. Veja se é tudo descartável, se está tudo nos conformes, tudo bonitinho. E aí a tatuagem não tem erro. Então, tá bom, Ana. Super obrigada. Obrigada a você. Qual o nome do seu estúdio? É New Brand Tattoo. New Brand Tattoo? Isso, traduzindo, é uma nova marca de tatuagem. Ok. E fica na Vila dos Remédios. Isso. Você quer dar o seu endereço? É Rua Eugênia da Conceição Dias, número 89. E também nós temos no Espaço Destroyer Tattoo, que é na Rua Teodoro Sampaio, número 677. Eita, o telefone de um deles. É 987054299. Perfeito. Com isso, aceite meu muito obrigado. Obrigada a você. E pessoal, até a semana que vem, se Deus quiser.